Bom dia, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu, Karina, Alexandre, para poder tratarmos de um tema, né, que foi escolhido por nós dessa vez e trazer para vocês de uma maneira muito tranquila, espontânea, em relação a falar da influência da mídia em nossas ações. Claro que é de se pensar que existem assim inúmeras situações e exemplos que as pessoas possam trazer. A gente percebeu que na movimentação lá, né, da página, teve muita gente, né, trazendo situações, exemplos, casos, reflexões que ajudaram bastante todo o teor para o que a gente vai estar abordando. Mas a gente queria emitir um pouquinho da opinião da gente em relação a qual é essa influência da mídia, né, ou como funciona a influência da mídia, ou quais são as consequências da influência da mídia em nossas ações. Então a gente vai falar um pouquinho para vocês o que é essa influência, ou qual o melhor relato, ou qual a melhor situação, para que daí a gente venha a tratar isso com mais assertividade. Karina vai falar um pouquinho, logo depois Alexandre, aí depois eu volto a falar com vocês um pouquinho sobre essa questão da influência da mídia, né? Até porque foi um tema que eu levantei muito a bandeira por conta de algumas situações vivenciais em família. Quando a gente começou a falar sobre o canal, a gente estava questionando muito, né, como o nosso comportamento atualmente está extremista, para um lado ou para o outro. E na minha leitura, um dos pilares, né, que impulsiona essa questão do extremo é justamente a influência da mídia. Como a mídia influencia a nossa opinião, a nossa leitura, o que a gente come, o que a gente consome, o que a gente veste, as ideologias que a gente deve seguir. Então, como a mídia ela faz com que a gente esteja o tempo todo consumindo nem sempre os nossos verdadeiros pensamentos, os nossos verdadeiros valores, e sim aquilo que ela reproduz pra gente e que acaba sendo dito como verdade, como mentira, dependendo da leitura de cada um. Então, como a ideia do papo é justamente a gente falar do poder dos extremos na nossa vida, de como essas relações estão sendo fragmentadas, eu acho que a mídia está aí como um principal impulsionador, na minha leitura, desse movimento extremista. Tem aí essa questão mesmo das fake news, né? Essa questão de a gente percebeu um momento muito crítico, talvez, ou um momento de grande imersão e evolução, né, da influência da mídia. Foi no momento político, né, que a gente viveu do meado do ano passado para cá, com as fake news, que hoje virou um boom nas redes, né? Então, Alexandre, o que é que você acha em relação a isso? O que é que você pensa em relação... Será que realmente a mídia ela consegue influenciar as nossas ações? Eu acredito muito que a mídia ela influencia. E influencia bastante, principalmente pessoas que não têm o preparo, né, que não têm uma formação política, social, né, que não conseguem ainda personificar as suas ideias. Elas acabam sofrendo influências enormes da mídia. Pessoas que estão com um momento emocional fragilizado, pessoas que não têm autoestima trabalhando. Então, vários fatores vão somatizar isso aí. Então, traz aí, Xande, mais alguma coisa pra gente. Eu acho que eu vou falar um pouco sobre uma perspectiva. Tem um livro chamado Comunicação e Democracia, que é do professor Wilson Gomes, ele é até colunista na Metrópole, e ele fala muito que as pessoas se referem à mídia, né? E durante o período que eu peguei aula com ele falava muito dessa questão. Será que realmente a relação é de lá para cá ou não existe um processo de negociação? Porque, por exemplo, estava conversando agora há pouco com o Delson, falando sobre isso. Qual é o conteúdo que você prefere? Para onde é que você olha, né? Vocês falaram da questão da formação, mas você olha, por exemplo, eu gosto muito de canais de luta, canais esportivos, é o que eu consumo. Mas nem sempre o que eles sugerem em termos de programação tem a ver com o que eu gosto. Então eu sempre procuro consumir jornais. A gente estava falando agora há pouco como os meios de comunicação, no início do ano, eles tinham uma tendência a ser mais hostil com o governo atual, e hoje, com o financiamento, com as verbas que acaba recebendo, é menos hostil. Então você acaba não sabendo qual é o filtro. Então qual é o filtro, por exemplo, que eu faço? Eu ouço muito Metrópole e Band News, porque são meios de comunicação que procuram ter essa visão aberta, de você pensar, de propor para o ouvinte reflexão. Eu consumo esse tipo de informação. Agora, tem pessoas que gostam daquela informação pronta, pasteurizada. Teve uma das nossas seguidoras que falou que compra roupa a partir do que ela ouve na mídia, e às vezes tem decepções.
do que ouve da mídia, do que vê artista também, do que vê artista fazendo, do que vê o ídolo fazer. Isso. Então tudo isso acaba influenciando muito, né? Mas eu penso que isso tem muito a ver com o que você se identifica, por exemplo. Agora a tendência é os looks de Maria da Paz, da novela das outras. Então, muitas mulheres estão reproduzindo exagerado, né? Porque o look dela é bem... Mas por que elas consomem esse look? É porque no processo de identificação, porque você... Não só, mas assim, por exemplo, você precisa se identificar com aquilo que... a gente falava muito em estética da comunicação, que é a coisa que você procura muito os olimpianos, né? Quem são as grandes referências? Então, por exemplo, quando eu penso em administração e organização, eu olho para a Karina. Quando eu penso em formação, educação e empreendedorismo, eu olho para Deca. Eles são minhas referências. Então eu busco um pouco do que eles trazem de sugestão para me organizar, para ser mais assertivo, por exemplo, para ser empreendedor. Por exemplo, Deca tem uma capacidade de ser pedagógica, que assim, muitas pessoas não gostam, assim, quando eu tento explicar de forma pedagógica, é muito dessa convivência. Eu vejo como uma referência que é algo que eu posso melhorar. Não faço isso porque Deca é humana. Então, assim, o que eu tenho visto é que as pessoas acabam colocando, por exemplo, se eu colocasse a responsabilidade da forma de lidar com as pessoas em Delson, por Delson ser assim, eu estou me isentando de entender que eu vejo a maneira como ele faz como algo que é bom para mim, que me serve, que é útil. Então, para mim, o processo, aí eu tenho que concordar com o Wilson Gomes, que é isso, a gente tem um processo de mediação, interlocução. Então, não é porque, por exemplo, Karina é uma pessoa que é metódica, organizada, então eu tento trazer isso, eu ainda não sou, não tenho nem 10% dessa organização. Agora sim, eu vou trazer um pouquinho de polêmica pra gente. Eu assisti uma série que Karina ficou indicando, né? Karina ficou indicando, a influência da mídia do BPC, a influência da mídia Karina falou algumas vezes em relação aos olhos que condenam, né? E eu vi o quanto a mídia influenciou, né? Um processo teve várias situações que você pode delinear. Dá ênfase maior à questão do racismo, mas quem fez isso? A mídia. Né? Olhos que condenam. Na verdade, eles foram a júri, foram condenados pela pressão que a mídia colocou na situação, no contexto. Né? Então, assim, a mídia ela conseguiu influenciar a sociedade como um todo, desencadeou num processo social para esses jovens que foram condenados injustamente de uma forma muito pesada. Né? Os jovens não tiveram mais uma vida normal, com uma certa normalidade, perderam boa parte da sua jovialidade. Cada jovem, dentro de um contexto diferente, sofreu consequências diferentes, fruto de uma mídia inconsequente, impensada, né? E despreparada muitas vezes para acolher aquele contexto ou aquela situação. Né? Então, assim, por conta da mídia, por conta, na verdade, de uma pressão política, né? E o que a mídia fez, tanto que a ênfase, o tempo todo falava assim o seguinte: mas ficou em evidência o caso da mulher que foi estuprada. Né? Ela foi estuprada no parque, tem que resolver, não importa quem vai ser o condenado. O governo precisa se posicionar e colocar alguém como culpado para penalizar o que aconteceu com a mulher branca. Para justificar a eficiência do sistema, para justificar a eficiência do processo condenativo, enfim. Eles precisavam, eles não estavam querendo fazer justiça, eles precisavam justificar à sociedade que algo estava sendo feito. Não importa como nem porquê, mas estava sendo feito. E ainda assim, quando se buscou, na verdade, quando se teve a evidência, anos após, depois de alguns, 4 deles já serem libertos, cumprirem, não serem libertos não, né? Eles cumpriram a pena dele, 4 deles cumpriram a pena, um ainda estava porque era prisão perpétua, né? Ele automaticamente, eles ainda falam assim, não eram 4, eram 5. Ele era mais um. Mas não quiseram tirar, ou seja, a mídia conseguiu influenciar, mas aí conseguiu reverter também isso. Porque o próprio movimento, as próprias pessoas envolvidas conseguiram fazer com que aquelas pessoas fossem recompensadas. Houve, mas assim, ninguém traz a dignidade de volta. Ninguém traz, na verdade, os valores que foram perdidos. A construção social dessas pessoas que foram reclusas injustamente. Então, assim, eu tenho muita preocupação com a questão da influência da mídia. Porque quando ela influencia positivamente, é ótimo. Mas quando ela dá uma influência que traz consequências para as pessoas de uma forma muito negativa ou pejorativa, aí é uma preocupação muito maior. Né? Mas aí entra o que Xande trouxe a partir até dos conceitos que o professor colocou. O que nós estamos consumindo, como nós estamos consumindo. E talvez assim, o que é que nos uniu
para fazer esse momento do canal. Sim. A capacidade da gente refletir o que estamos direcionando a consumir e aquilo que nós queremos consumir. Sim. Então, a partir do momento que esse caso em especial da série relata o momento que a mídia influenciou para condenar e depois que a mídia influenciou para absolver. Mas faltou para mim particularmente um pedacinho. Nós, consumidores dessa informação, o que nós aprendemos com o nosso erro de ter condenado a partir daquilo que a mídia reproduziu? E o que a gente aprendeu, que reflexões a gente construiu a partir do momento que a mídia disse, olha, todos, assim, ficou subentendido pela mídia que nós todos erramos. Porque não foi só o processo judicial, não foi só a mídia que errou. Né? Quem consumiu a verdade também, dita a verdade, errou. Porque todos condenaram aqueles jovens a anos e anos de prisão e mais. Condenou esses jovens a perderem a autoestima, condenou esses jovens a deixarem de acreditar neles. Destruir as famílias, né? Muitas famílias foram destruídas por conta disso. Chegou um dado momento que o jovem acreditava que ele realmente era um criminoso, que ele realmente não tinha uma evolução, que ele não era capaz de ser uma pessoa que ele era, aquele jovem que ele era. Então, assim, é nossa responsabilidade, mais do que consumir e mais do que negar o consumo, é refletir o porquê nós consumimos. Sim. E o porquê nós reproduzimos aquilo que a gente consome. Sim. E esse é o objetivo, né, do canal. É fazer com que a gente aprenda a refletir, ou melhor, comece a exercitar mais a reflexão daquilo que a gente ouve ou vê. Né? É filtrar, na verdade, as informações, buscar fundamentar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente acolhe, porque nem sempre aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente acolhe, sobretudo da mídia, é uma verdade absoluta. Porque que acontece, que eu acho que acontece dentro da esfera pública, e aí eu vou voltar um pouco à minha matéria de comunicação e política, como eu falava, é que a gente não tem o entendimento que os meios de comunicação, eles refletem o que a opinião pública fala. Se você pegar, por exemplo, essa série que eu não assisti, vou assistir, vou falar da série? Olhos que Condenam. Olhos que Condenam. Olhos que Condenam. Tá na Netflix. Mas o que a gente não pensa? A gente não entende, o grande problema social nosso é que a gente não entende que a mídia é reflexo do que nós somos. Vou dar um exemplo claro. O que aconteceu no caso do Intercept Brasil, da questão do Moro e tal? Todo mundo sabe, juridicamente, se você perguntar a qualquer jurista, que houve um crime ali, cometido tanto por ele quanto com o procurador da República. Só que o que acontece? O discurso, que é aí que entra, que aí eu vou endossar o que Deco fala, que é o discurso da mídia. A mídia está ali como partido. As pessoas entendem que o jornal, a imprensa, ela é dona da verdade e não percebem que a imprensa ela é uma opinião pública, ela é uma opinião de determinados segmentos. Por exemplo, aquele jovem que foi agredido lá em Ondina, ele foi agredido, participou de uma briga, se preocupou, um determinado discurso, se preocupou em tentar transformar aquele jovem em inocente sem ouvir a outra parte e sem colocar a outra parte. Por quê? Porque você tem um direcionamento. Quando acontece, como jovens na periferia, em plataforma, Santo Inácio, Mata Escura, Calabetão, qualquer lugar, vocês ouvem os mediadores, que são jornalistas, chamarem de criminosos, de bandidos, culpados. Você não vê em nenhum momento, e aí a gente, eu não estou tomando partido, mas voltando ao caso do Moro e do Deltan Dallagnol, em nenhum momento, nenhum órgão de imprensa chamar eles de bandidos ou de criminosos. Estão chamando de criminosos os hackers, mas esquecendo, indo para o fato, para o direito. Qual foi o fato? Houve um crime, um juiz e um procurador combinaram a sentença, combinaram o modo de ação, mas esse fato, e é isso que é importante vocês perceberem, e aí na análise é isso. Qual é o fato de objetivo de direito? Como no caso que eles relataram no filme, como tem um filme, eu esqueci o nome, que é um filme com Samuel Jackson, que dois conscritos matam a filha, estupram e matam a filha dele, e ele mata esses dois caras que fizeram porque a justiça libera os caras. E aí o advogado vai tentar mostrar que esse crime aconteceu a partir de um outro. Só que o que nós fazemos? Nós gostamos, como consumidores, é isso que eu acho que é uma coisa que eu endosso muito que a Karina fala, a gente gosta do sangue. A gente não admite de que quando a gente vê um culpado, a gente quer primeiro dar pedrada. Depois a gente, poxa, eu não sabia, poxa, por quê? Não temos o hábito de fazer essa clivagem,
de entender quais são os lados. Por exemplo, quando acontece alguém, aparece lá, para quem assiste Bocão, quem assiste Que Vem o Povo, eles primeiro condenam as pessoas, aí vai falar, fulano é condenado. Então, nós socialmente não criamos o hábito, e hoje você tem, por conta de Bolsonaro ser o presidente, a gente tem uma oposição muito forte, as pessoas hoje procuram olhar os dois lados. Então, qualquer coisa que Bolsonaro faz, então hoje você consegue uma análise, porque você não tem um discurso só falando, como você tinha anteriormente. Você tinha um discurso, então todo mundo reproduzia. Hoje, por exemplo, dentro do campo do jurídico, voltando a falar da questão do Moro, juridicamente todo mundo sabe que ele cometeu um crime, só que o discurso da imprensa, se vocês olharem todos os jornais, a maioria dos jornais vão falar dos hackers e vão esquecer do lado de cá. Essa é a capacidade que a gente tem que trazer para qualquer coisa, de analisar, ver os fatos. A gente já sai condenando. Mataram fulano, então a gente já quer chamar de assassino, de monstro, e a gente não analisa, a gente não tem a frieza do fato. Então o grande problema na mídia é, por exemplo, voltar a falar em termos de consumo. Por exemplo, eu adoro comida, então eu assisto programas de comida, mas eu não vou testar aquele molho para saber se aquele molho tem um sabor que eu gosto. Dá um exemplo claro, cerveja. São poucas pessoas, eu só conheci uma pessoa na minha vida, eu tenho 35 anos, que soube diferenciar o paladar de uma cerveja de uma marca para outra. Mas todas as pessoas, se você botar de Heineken a Brahma, a pessoa... Local. Não, local, skin, você consegue, dá pra diferenciar no paladar, mas falando assim das mais tops, as pessoas não conseguem. Se você colocar ali, se você fizer uma caipirinha com vodka nacional importada, as pessoas não sabem fazer diferença, mas as pessoas tomam, às vezes estão tomando vodka nacional, achando que estão tomando Absolute ali, porque vocês consomem primeiro a marca, então não procura apreciar. Esse que é o grande problema. Eu sempre trago essa questão da reflexão, porque não estou dizendo que a mídia não influencia. Eu estou querendo dizer o seguinte, em outras palavras, a gente precisa entender que a mídia tem um discurso direcionado. Bocão, Casimiro, essas imprensas, até o próprio Namir agora, eles vivem de sangue. Então, quanto mais culpado, mais assassino, é não sei o que, é ladrão, é bandido. Mas quando eles vão falar de atores da classe média, o celular acabou a gravação porque entrou uma ligação. É Giovana. Pronto, então as pessoas acabam vendo, as pessoas precisam entender que Bocão, Casimiro e o próprio Zé Bruno, eles vivem de sangue. Então, quanto mais culpados forem, melhor. Então você vai ver sempre o menino preto da periferia vai ser primeiro chamado de marginal. Quer tirar uma dúvida disso? Assistam Datena. Assistam Datena. Datena vai falar sempre de marginal. Quando for alguém da classe média, ele nunca vai chamar de marginal. Nunca, absolutamente marginal. O Fantástico, pega as matérias do Fantástico, quando jovens de classe média cometem crime, eles são chamados de jovens. Isso é o discurso. Suspeitos. Às vezes nem chega a suspeito. Ele só é suspeito quando um jovem da classe média ataca outro da classe média, que é de uma família mais importante. Não vamos muito longe. Teve o caso agora do menino que saiu de um show, eu não lembro onde foi. Foi o daqui de Ondina. Isso, esse show de Ondina. Ele saiu e aí, na verdade, teve uma baderna entre eles. Teve uma briga lá e aí um dos meninos foi... Isso, foi autuado e tal, pego. E na verdade, teve, nesse mesmo dia, a mídia falou inúmeras vezes desse jovem. Ainda fala. Não que não possa ser falado, né? Mas ainda fala. Tem se falado muito, mas assim, jovens foram mortos. Exato. Teve um negro homossexual lá de Itapuã que foi assassinado também. Né? A gente não sabe se foi homofobia, o que é que foi de fato, mas ele também foi assassinado lá na região de Itapuã, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ainda assim, ninguém deu ênfase a isso. Exato. Mas um menino que foi espancado lá, que mora na Pituba, uma festa privada. E a mídia conseguiu falar disso o tempo inteiro, o dia inteiro. Ainda reforça isso com os pais do lugar, porque tudo isso é uma coisa que vocês precisam entender, que isso se chama agendamento. Vocês vão perceber, explicar isso para vocês. Percebam claramente, quando vocês forem ver a matéria do Moro, vocês vão, falando sobre o Moro e o Deltan Dallagnol, vocês vão ver, todos os jornais vão falar de crime dos hackers. Em nenhum momento eles vão omitir a responsabilidade do que se está discutindo, que foi o crime
de um juiz, que hoje é ministro da Justiça, e de um procurador envolvendo dentro de um caso público. Não, a mídia, isso é recorte, isso se chama agendamento. As pessoas, todo jornalista vai reproduzir aquele discurso que é direcionado, como, por exemplo, o que Deco estava falando. Quando é um menino na periferia que morre, o discurso tem que ser marginal, bandido e criminoso. Por quê? Porque vocês que assistem Bocão, que assistem Casimiro, dão essa audiência. Então, quanto mais vocês assistem, quanto mais vocês interpelam, vocês vão dizer, vagabunda, tinha que ser estuprada mesmo, aquilo que a gente ouve. Sim. Tinha que ser estuprada porque estava andando, porque é o discurso que eu consigo falar isso muito bem, assim, às vezes lá na sala de aula eu falo com os alunos. Que eu digo assim, vamos dar um exemplo, o caso de Maria. Maria atravessava, vou falar bem rapidinho para poder só vocês entenderem. Maria todos os dias já estava cansada, o marido trabalhando muito, ela já estava meio que chateada com o marido, desanimada com a relação. E todos os dias Maria atravessava a ponte para encontrar um outro namoradinho, mas ela sempre voltava antes do marido chegar. Certo dia Maria, ao voltar, se depara com um marginal na ponte. E esse marginal, Maria volta, mas aí o namorado não quer ajudar a atravessar. O barqueiro que poderia atravessar com ela no barco, em vez de ela pegar a ponte, é pago, tem que se pagar. Tinha um valor e ela não tinha dinheiro. Um amigo disse que não poderia ajudá-la, né? Ou seja, ninguém estava disposto a ajudar. Então Maria fez o que? Atravessou a ponte. Ao tentar atravessar a ponte, o marginal, o bandido, ele acaba abordando Maria e matando Maria. Quando mata Maria, aí eu faço a pergunta: de quem é a culpa pela morte de Maria? Sai de tudo, menos que a culpa muitas vezes é do bandido. Exato. É Maria que é descarada, é Maria que não presta, é Maria, o marido que foi trabalhar e deixou ela sozinha, por isso que ela teve que buscar outro. A culpa é do namorado, porque se ela estava indo para atravessar correndo esse risco para pegar ele, então ele tinha que levar ela. O barqueiro, por que ele não levou? Mas o barqueiro também estava no ambiente dele de trabalho, era o sustento dele, era uma forma também que ele tinha até de possibilidade para ganhar um dinheiro. Exato. Era tem isso aqui. Então assim, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, é como a gente percebe a interpretação das pessoas em relação ao fato. A responsabilidade pela morte de Maria é do bandido. Com certeza. Não importa quais são os contextos outros. Eu não tenho nada a ver com a vida de Maria. Sim. Se ela estava traindo, se ela não estava. E o direito de ir e vir. Exato. Né? Então assim, poucos foram os alunos, talvez, que colocou o bandido assim muito pouco nesse tempo que eu tenho de lecionar, que eu vejo se posicionar dessa forma, mas eles sempre condenam Maria como a descarada. Maria que é descarada, é safada, corneteira, que ela não deveria. E, sobretudo, mulheres. Claro. As mulheres costumam agir dessa forma. E aí, o que é que eu digo pra elas? E agora, imaginem vocês. Eu falo logo do celular, porque o celular hoje é mais comum. Eu digo, você tá andando pela rua com o celular e você resolve falar. O ladrão vai e leva o seu celular. Então, de quem é a culpa? O ladrão. Vai se dizer que é do ladrão, mas não, a culpa é sua. A culpa é sua porque estava falando. Você tá andando com o celular. Você falou disso, eu lembrei de uma vez que eu estava no ônibus com uma amiga, a gente foi trabalhar num evento, e eu estava no celular falando, ela disse, aí, ó, tá vendo você, o cara ia roubar aqui, e você tava no celular. E qual é o meu direito? Sim, eu não posso usar meu celular na rua. É péssimo ouvir as pessoas se posicionarem dessa forma, dizer assim, menino, você só vive no celular. Gente, o celular é meu, eu comprei. É ele que não tem o direito de fazer isso, de levar o meu celular. Mas a gente vai legitimando as coisas erradas, a gente vai legitimando a ponto de o errado somos nós. É justamente aí que eu vou tentar pegar um pouco do que os meninos trouxeram no seguinte. O caso de Moro e de Delanhol. A gente está num momento onde os fins justificam os meios. Para se atingir um objetivo X, não importa o que eu faça, o importante é o objetivo. Se eu tiver que cometer crimes para resolver um crime, tá ótimo. O importante é que eu resolvi o crime, mesmo que eu tenha que cometer crimes. Então, é justamente porque a gente não está acostumado a refletir, a parar para colocar as reflexões nas suas caixinhas, para ter um discernimento maior, um cuidado maior. E recentemente eu aprendi, a gente precisa ter empatia com as coisas, para poder não fazer julgamentos precipitados, condenações precipitadas. A gente não pode assim, odiar, idolatrar conforme pesos e medidas diferentes. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, a mídia coloca ferozmente que se a gente, né, isso é uma informação implícita, se a gente desmerecer Moro, a gente está destruindo a Lava Jato.
Não se tem claro, por exemplo, que Moro não é a Lava Jato. Exato. Moro é o juiz que pegou processos da Lava Jato, mas ele não poderia. Exato. Juridicamente falando, ele não poderia, ele não pode. Sim. Então, assim, ele se envolveu, né? Ele foi juiz em muitos dos casos. Outros juízes também estão à frente dos casos da Lava Jato. Então, Moro por si só, ele não é a Lava Jato. Mas isso não está claro. Por quê? Porque a gente consome e aceita consumir e quer consumir, porque a gente quer acreditar que Moro é um Deus. Exato. Né? A gente quer consumir isso, mas a gente não para refletir. E se Moro fosse juiz do meu caso? E se eu estivesse ali sendo julgado por um juiz que não é imparcial e mostrou claramente isso ao longo de vários processos? É porque na verdade a gente bota sempre o outro, né? A gente nunca se vê. Exatamente. Como você falou, né? Ainda tem a relação E de empatia. a gente gostaria que a metodologia judicial, e aí vamos subir a reflexão, que a mídia muitas vezes esquece de nos dar isso para consumir. Porque já que a gente consome o que ela traz, por que é que ela nos traz qualquer coisa? Porque a gente não cobra. Sim. Sim. Por que a gente consome qualquer coisa? Porque a mídia percebeu que a gente não é seletivo naquilo que a gente consome. É fato. Por que é que a mídia faz questão de sutilmente nos manipular? Porque nós aceitamos, nós concordamos, nós não fomos estimulados a peraí, vamos respirar e vamos pensar. A gente não foi preparado para isso. Historicamente, o que a televisão coloca, o que uma personalidade jornalística coloca, é uma verdade absoluta e inquestionável. Eu concordo com você, Karina. Mas aí o que acontece? Por outro lado, a gente precisa sair da esfera de sempre vítima. É isso. A gente não pode ficar eternamente dizendo, mas a culpa é dele que me traz qualquer coisa para eu consumir. Mas a culpa é dele. Não, a culpa é nossa. Geralmente, além de captar de vocês, eu pego o pessoal do grupo e aí vejo tudo. Depois que eu faço essa junção de opiniões, eu aí tiro aquilo que é meu. Digo, eu penso dessa forma. Sabe? Eu vejo dessa forma. E aí, depois disso, é que eu consigo acompanhar alguma coisa. Que aí eu digo assim, é isso, mas aí tá errado. Ou isso aqui eu não concordo. Entende? Eu nunca me deixo, assim, facilmente. A mídia não consegue me influenciar dessa forma, porque assim, eu não me deixo, sabe, envaidecer com o que a mídia diz. Eu procuro ouvir as pessoas por fora, as pessoas que eu de fato tenho uma referência, que eu tenho uma admiração, ou que eu respeito, ou que eu conheço em essência, personalidade, caráter. Aí eu digo assim, essas pessoas estão dizendo isso é porque elas já viram alguma coisa, já tem uma dedução. Aí eu vou... Tem muito isso com o pessoal do grupo de jovens. Eu costumo fazer isso muito porque o grupo de jovens tem uma diversidade muito grande de pensar. De ateu a Deus, que é de candomblé, ao espírita. Então, assim, uma série de visões que faz com que eu tenha uma solidez no pensar. Né? E aprender a filtrar de uma forma muito mais lúcida. Inclusive, eles também validam muito a ideia do canal, né? Gostam. O Manuel Júnior disse que quer ser convidado pelo canal. Ok. O Manuel Júnior. Ele disse que quer ser convidado pelo canal, porque ele está fazendo agora doutorado, né? Em filosofia. E ele é professor, foi diretor de escola. Está trilhando um caminho legal e ele disse que deseja muito depois fazer uma participação. Aproveitando esse gancho que o Deco falou, todo mundo pode postar vídeo aqui e mandar de uma maneira dentro dos nossos padrões, que não agredindo ninguém falando. A gente pede que vocês mandem vídeo, as pessoas às vezes não entendem isso. Você pode gravar um vídeo de 1 minuto, pode mandar no WhatsApp de Delson, de Karina, no meu. Isso. Que a gente vai postar com suas opiniões e reflexões, que como diz bem Karina, isso aqui é um canal reflexivo para que todo mundo participe. Entenderam? Então, a gente vai estar fechando, né, nesse momento, porque a gente já falou bastante. Eu acho que as ideias já ficaram bem claras em relação a essa reflexão sobre a influência da mídia nas nossas ações, e a gente espera poder ter contribuído de uma certa forma no pensar, no refletir, ou num novo posicionamento, numa nova ação, uma nova atitude em relação a isso. E não para por aqui, vocês podem continuar comentando inclusive as nossas opiniões, né, o nosso posicionamento, porque é isso que vai fazer com que o canal ele tenha essa dinâmica, na verdade, reflexiva, né? Então assim, a gente continua
pedindo que as pessoas envolvidas, as pessoas que acompanham, elas continuem aí comentando e falando, dando opinião, porque se preciso for, a gente faz outro trabalho com esse mesmo tema, dando retorno a essas pessoas, porque é importante, porque o canal não é nosso, o canal, na verdade, é de todos nós juntos, né? Nós, eu, Karina, Alexandre, e vocês também que estão aí do outro lado, mas que nos acompanham e que também estão legitimando a ideia do canal, não é isso? Isso. Então, gente, um abraço, sucesso, muito obrigado. Beijo, e comentem, viu? Comentem. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar a notificação. Podem mandar mensagem que a gente vai responder, ó. Beijo, beijo. Acima Tchau. de tudo, isso aqui não é uma verdade, tá? Construam suas opiniões, suas reflexões e dividam com a gente, ok? Beijo grande. Beijo, gente. Tchau.